Ouvir a ministração da Palavra de Deus. Mais uma vez, queremos cumprimentar a todos, ouvintes, aqueles que estão assistindo na sua casa, no seu trabalho, talvez, com a paz do Senhor. Queremos agradecer, ao nosso Deus por esta oportunidade de, nesta manhã, estarmos aqui para poder trazer uma palavra para os irmãos e amigos. Agradecer ao nosso pastor Simas Dias, como também ao nosso evangelista e também na pessoa do nosso presbítero Márcio, que nos convidou, nos deu essa honra. Que Deus continue abençoando o seu servo nesse projeto. Nós queremos convidar a todos, por favor, a abrir a sua Bíblia. Aquele que estiver em casa, abra a sua Bíblia comigo, por favor. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 64. Vamos ler apenas 4 versículos, do 1 ao 4, que diz: Ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome, os teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença, quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Meus queridos irmãos, o texto de Isaías, que Isaías retrata um momento de dificuldade extrema que o seu povo, ou o povo de Deus, estava enfrentando Israel no período de Manassés, período caótico, um período em que as coisas estavam andavam enganosas, o que era verdade já não era mais verdade, o que era falsidade já não era mais falso, o que era mentira se tornava essa verdade, aquilo que estava escurecido se transformava em luz, e aquilo que era luz se transformava em escuridão. Um momento, um cenário em que as nações vizinhas que rodeavam Israel passavam por um momento de idolatria terrível. Israel se deixava levar por influências dessa idolatria, deuses pagãos, vários deuses, mas Israel deixou com que essa idolatria invadisse a mente. Baal estava impregnado na mente dos israelitas. Isaías observa esse cenário, e no capítulo 63, e alguns versículos, Isaías começa a fazer uma lembrança daquilo que havia passado, do Deus que havia guiado Israel. Isaías, no versículo de número 13, ele diz: aquele que os guiou pelos abismos, como um cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Versículo 14, ele diz: como ao animal que desce os vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Deus deu um descanso ao seu povo. Isaías estava trazendo à memória os benefícios, a misericórdia de Deus. Isaías estava tentando retratar
daquilo que Deus fez de bondade para com o povo. Um povo que agora vivia um cenário que realmente não agradava a Deus. Um cenário que não dava alegria alguma ao seu Deus, o Deus paciente, o Deus que queria o seu bem. E quando Isaías começa a dizer, a lembrar, no capítulo 64 agora, ele começa a falar do caráter de Deus. Ele começa a expressar o quão admirável era o caráter do seu Senhor. O Deus que poderia muito bem fender os céus e descer. E ele deixa claro de que várias vezes isso aconteceu, que os inimigos ficavam amedrontados quando observavam quão grandes coisas fez o Senhor por aquele povo. Isaías começou a dizer que por várias vezes Deus surpreendeu o seu próprio povo com mão forte. Mas quando chega no versículo 4, e nós queríamos trazer uma palavra nesse versículo, Isaías brada e diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que coisa linda! Isaías estava dizendo ao povo: olha, quem libertou o seu povo da mão de Faraó não foi Baal, foi Deus. Quem colocou e deu autoridade a Moisés para libertar o povo foi Deus. Foi o mesmo Deus que falou com Moisés. Foi o mesmo Deus que disse: olha, eu tenho visto, eu tenho ouvido, e eu resolvi descer, porque a aflição do meu povo eu tenho contemplado e vou agir. Não foi Baal que climatizou o deserto para que aquele povo permanecesse vivo. Não foi Baal que alimentou o povo no meio do deserto, foi Deus. Isaías estava dizendo: quão grande é esse Deus, vocês ainda não notaram da grandiosidade, do caráter perfeito desse Deus, da sua grandeza. Isaías estava querendo dizer àquele povo: vocês precisam despertar, esse Deus foi muito bom. Vocês precisam olhar um pouquinho, retroceder um pouco e lembrar que esse Deus cuidou de vocês como um pai cuida do filho. Isaías tinha essa mente. Isaías estava falando de um Deus que os seus pais contaram. E quando ele diz que nunca se ouviu, ele estava dizendo: olha, eu nunca ouvi falar nada comparado a esse Deus. Ninguém. Quando ele usa a expressão que não há além de ti, o além significa dizer não está ninguém, nunca houve ninguém nem nada sobre, mas também nem próximo. Estavam todos distantes. Se aproximar de Deus não tem como, a sua grandeza. O salmista vai falar isso no Salmo 145, no verso 13, ele vai dizer: quão grande é o meu Deus, e a sua grandeza é inescrutável. A expressão inescrutável, ele quer dizer, a sua grandeza é impossível de ser medida. Aleluia. É impossível de ser decifrada, porque ele é grande. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Que Deus é esse extraordinário? Não há ninguém além de ti. Mas ele diz assim: porque ele trabalha, ou ele está a trabalhar, para aquele que nele espera. Ele estava dizendo ao povo: tenham paciência. Esperar é difícil, mas é necessário. Esperar muitas vezes, presbítero,
Pode demorar, mas a palavra é recheada. A palavra, Pedro vai dizer na segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 8, de que lembrai-vos, irmãos, de que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Se as coisas estão demorando, o dia de Deus talvez não chegou, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Quando ele diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ele quer dizer que a qualquer momento pode chegar o dia do Senhor para a tua vida. O dia do Senhor pode ser a qualquer momento, para mim, para a tua vida. Olha, se as promessas estão demorando, ele tem essa palavra, aleluia. Mas se a promessa é difícil de se cumprir, o evangelista Lucas vai escrever dizendo que para Deus nada é impossível. Glória. Olha, se você talvez reclama, não, a promessa não vai acontecer porque Deus não está me vendo. E a palavra do salmista também vai dizer no Salmo 139, falando da onipresença, onipotência e onisciência de Deus, que Ele sonda e conhece tudo, o meu e o teu pensamento. E eu vou dizer uma coisa, para muitos talvez isso é preocupante, saber que Deus está em todos os lugares, saber que Deus vê tudo, sabe o teu pensamento. Para muitos isso é preocupante, mas para nós isso é alegria, glória. É uma alegria na alma em saber que Deus, Ele conhece, Ele vê o meu interior. Quando ninguém enxerga, Ele me enxerga. Quando ninguém me entende, Ele me compreende. Isso é Deus, irmãos. É o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Continua o mesmo, não mudou. Com a mesma essência, com a mesma fidelidade para aqueles que nele esperam. Te prepare, aleluia. Nesta manhã receba essa palavra de Deus, se prepare. O dia de Deus vai chegar para a tua vida. Olha, não fique preocupado não, se acalme. É bem verdade que Ele pode até te surpreender, vai ser extraordinário. Mas se acalme, Ele é Deus. Muitas vezes Deus precisa gritar para falar conosco. Muitas vezes Deus precisa falar em alta voz. Mas muitas vezes Ele pode sussurrar, Ele pode falar calmo, manso e tranquilo contigo. Da mesma forma como Ele falou com Elias naquela brisa, Ele pode falar com você. Aleluia. Talvez você espere Deus de várias formas, mas Ele vai te surpreender nesta manhã. Receba essa palavra de Deus. Deus vai te surpreender. Aleluia. Vai ser extraordinário. E você vai se perguntar como é que foi. Foi Deus. Deus é inexplicável. Não dá para decifrar o seu poder. Te prepara. Nesta manhã, guarda esta palavra. Isaías bradou para aquele povo. Em seguida, Isaías vai clamar por ele, como Moisés fez pelo povo. Deus, lembra das tuas promessas. Lembra do que tu prometeste ao teu povo. E nesta manhã, Deus está falando com cada um de nós. Com você que está aí nesta manhã ouvindo e assistindo. Deus está te dizendo que Ele não se esqueceu de ti. Ele não se esqueceu de ti. Ele irá cumprir. Aleluia. Aquilo que prometeu vai acontecer porque Ele é Deus. Simplesmente por isso, porque Ele é Deus. E Ele não falha. Que Deus vos abençoe.